preencherem, aproveitarem para preencher. Nós temos agora um período de debate que nos poderá prolongar mais uns 10 minutos, depois isto vai encerrar forçosamente pelas 5 da tarde e, portanto, iremos pedir aqui a participação, sim, do professor sim, Nuno Xavier. Não, eu só souber perguntas. Não, podes. Sim, se houver dúvidas. Estão todos. Ora bem, então aqueles que já preencheram o questionário, são os que têm direito a fazer as primeiras perguntas finais. Estamos abertos então a questões para estas apresentações, ou se entretanto se lembrarem de questões da primeira parte, das primeiras 3 apresentações, podem voltar a colocar, porque os participantes estão ainda cá na sala. Sim? Está bem. Sim. Boa tarde. Eu gostava de fazer uma pergunta ao engenheiro Gonçalo Calcinha e talvez tenha que fazer paralelo também para o engenheiro José Henriques, que se prende nomeadamente em primeiro lugar, com os painéis fotovoltaicos e, como bem apresentou, a integração dos telhados das residências. E a minha pergunta é, a Lisboa Nova apresentou um gráfico de Lisboa onde mostra os picos de consumo ao início e ao final do dia. Como sabemos, e é óbvio, temos a energia solar a meio do dia. O sol no zénite ao meio-dia e, portanto, temos ali uma série de horas de fortes de capacidade de produção. Há alguma tecnologia de armazenamento ou, por outro lado, a opção será injetar essa energia na rede de distribuição e, sendo essa a opção, há capacidade de injetá-la e poder ser consumida noutro ponto distante. E esta questão do armazenamento leva-me ao veículo elétrico, que é, e corrijam-me se estou errado, o veículo elétrico terá um custo talvez cerca de o dobro para um veículo de gama idêntico, dito convencional. Sendo que o resto da mecânica do veículo será igual a um veículo convencional, parece-me que esta diferença de custo está exatamente no armazenamento da energia. E até que ponto o investimento inicial, para ser rentabilizado, não implica um grande número de quilómetros que o veículo terá que realizar até ser compensado esse investimento. E agora eu aproveito o microfone e faço pergunta também ao engenheiro Francisco Coelho, relativamente ao sistema de rega que desenvolveram e numa perspectiva de melhorar a eficiência desse sistema, se as variáveis fisiologia vegetal das espécies que regam e a capacidade as características do solo e a sua capacidade de retenção de água são contabilizadas nesse algoritmo, de certeza criam, e se isso tem repercussões ou nos aspersores ou nos setores de rega que têm dispostos. Mais alguma questão? Boa tarde. Uma questão para o Miguel Alves, se for possível. Eu sei que não penso deste fora, mas se quem está inserido em projetos com controladores inteligentes pode a qualquer momento aderir ao sistema dos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Nós lançamos as pessoas conforme o seu consumo, mas estamos dispostos em breve a mudar. Em relação ao Rui Franco, eu só queria saber o seguinte: se no projeto que esteve a apresentar referiu que do júri da avaliação das candidaturas seria a Ordem dos Arquitetos um dos elementos desse mesmo júri. Considerando que os arquitetos têm uma formação clássica, em que os aspectos bioclimáticos não são considerados na sua formação, quem faz a avaliação do critério bioclimático desse mesmo projeto? Isso é, acho que as duas questões
Bom, sim. Aquilo que eu penso, estava subjacente à sua pergunta, era a questão aqui do desfazamento do consumo que acontece na parte de. Mais quando falamos da parte doméstica, ou seja, do consumo nas nossas casas. Porquê? Porque tal não acontece, por exemplo, na parte da indústria, ou seja, se eu aplicar um fotovoltaico na indústria, tendo por base o autoconsumo dessa energia, na prática eu acabo por ter a produção durante o dia do fotovoltaico, portanto a parte elétrica, e também acabo por ter o consumo durante a fase diurna. Nas nossas casas, o conceito a problemática é essa, ou seja, nós consumimos quando chegamos a casa, no final do dia, e consumimos de manhã, e portanto não haver esse consumo durante a parte do dia. O que é que nós podemos fazer? Hoje em dia, portanto, hoje, ao dia de hoje, não se consegue fazer muito, a não ser utilizar baterias para fazer essa acumulação. Porquê? Porque isto falando, claro, sempre em autoconsumo, neste caso em instalações isoladas. Porque se falarmos em instalações ligadas à rede, essa problemática não se põe, porque eu acabo por vender essa energia que produzo à rede durante o dia. Mas, portanto, falando de instalações isoladas, é isso que acontece hoje. Portanto, eu hoje tenho necessariamente que recorrer à questão das baterias, ou eventualmente, mas aí já vamos para o outro lado, vamos para a parte residencial doméstica, vamos para a parte eventualmente de carregar o carro elétrico com isso. E, portanto, o carro elétrico transforma-se numa bateria, ou num acumulador de energia. O que é que nos espera ao futuro? O futuro espera-nos nós conseguimos ter uma instalação muito dimensionada para o nosso consumo, em casa, na nossa casa, e depois, portanto, durante o dia, utilizar eventualmente a rede como acumulador de energia. O que é que isto significa? Significa que a produção que eu vou fazendo durante o dia, por não estar em casa e por não a consumir, eu acabo por injetar na rede. Ao final do dia, quando chego a casa, eu diria que teoricamente eu vou consumir da rede aquilo que acabei por injetar durante o dia. E portanto, vamos ao encontro daquilo que normalmente se chama net metering, ou algo deste género. Aquilo que vos posso dizer acerca disso é que de facto existe legislação em preparação, e portanto esse será o futuro, claramente, e pensamos que eventualmente até ao final do ano essa legislação estará cá fora. Uma legislação extra, ou uma legislação à parte daquilo que é hoje mini produção e microprodução. Portanto, e essa legislação resolve exatamente esse problema. Depois há aqui a problemática das baterias. Será que vale a pena ter um campo de baterias mais pequeno para conseguir, de facto, além de injetar na rede, acumular alguma energia durante o dia? Bom, esses são vários tipos de configurações de sistema diferentes que eu posso adotar sempre no princípio de usar sempre a rede como parte algo que me vai permitir acumular sempre alguma energia. Portanto, esse será o futuro e será por aí que vamos resolver esse problema. A questão do veículo elétrico, não sou propriamente um especialista em veículos elétricos, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, a nível do fotovoltaico, a conjugação de fotovoltaico com o uso de um veículo elétrico acaba por ser bastante interessante, numa perspectiva de eu, claro, produzo durante o dia, posso eventualmente acumular na rede, ou portanto vender essa energia à rede, e depois durante a noite, além de ir buscar à rede energia para os meus consumos de casa, acabo também por ir buscar parte de energia que produzi durante o dia para carregar o carro elétrico. Outra alternativa será eventualmente, não sei, a nível, por exemplo, do local onde eu trabalho, ter realmente uma instalação fotovoltaica que me permite carregar o meu carro quando chego ao local de trabalho. Portanto, o carro carrega durante o meu período de trabalho, portanto, eu, no final do dia ou no final da jornada de trabalho, pego no carro e vou para casa com ele carregado. Pode ser um pouco por aí. Nos fins de semana, a coisa, eu diria que o conceito é um bocadinho diferente. Como no fim de semana, eventualmente, eu estou em casa durante o dia, então permite que a minha instalação fotovoltaica carregue o meu carro, eventualmente, até àquelas 10 horas, portanto, que eu estou a dormir, portanto, carregue o meu carro. Tenho que ser o cão às 7 sempre. Portanto, esse período, eu acabo por conseguir carregar o meu carro. Portanto, estes são, eu diria que é para este tipo de conceitos que nós nos dirigimos, e eu diria que não é algo que podemos projetar em 5 anos, não, ou em 6, ou em 7, ou em 10, é algo muito, muito imediato. Estamos a falar de eventualmente um ano e meio, a contar de hoje. É algo
muito concreto. Não sei se respondo, penso ter respondido à pergunta. Obrigado. Pronto, relativamente aqui às minhas perguntas, os sistemas de rega, apesar disto não ser imediato, os sistemas de rega são projetados não para regar plantas, mas para regar solos diretamente. Portanto, as plantas são um intermediário no processo, mas os sistemas de rega são vocacionados para solo, portanto está claramente na forma. E nos modelos de cálculo o solo é um fator extremamente importante. Por exemplo, uma adaptação disso é, por exemplo, aqui em Monsanto, que nós temos solos muito barro, nós temos regas rotativas em que rega 3 minutos um setor, 3 minutos outro, 3 minutos outro, e depois volta outra vez ao início para conseguirmos meter água, porque de outra maneira não conseguiríamos fazer. Depois, em relação às plantas, a Câmara de Lisboa tem feito um esforço corajoso de substituir, são essenciais nesta equação de consumos de água, e a Câmara de Lisboa tem feito um esforço corajoso de substituir relevados típicos, daqueles ingleses dos prados, que são muito mais versáteis com vista de utilização de água e que permitem com muito mais facilidade não só fazer a rega em stress, portanto são plantas que aguentam muito mais stress do que as outras, e que nós conseguimos dar-lhes, ter performances na casa das 3 vezes inferior a um relevado convencional, e conseguimos ter, por exemplo, eu estava aqui a contar que nas alturas de maior calor, quando as pessoas acham que é quando as plantas precisam de mais água, nós conseguimos cortar totalmente a água às plantas, porque elas entram em hibernação e têm essa característica, e a regar nas alturas está mais fresco para não termos tanta evaporação. Agora, curiosamente, aconteceu isso há pouco tempo. Nós começámos a regar quando o tempo ficou mais temos água, e antes estávamos com as coisas completamente fechadas. Para além disso, permite-nos fazer outras coisas ainda mais interessantes, que são a rega com elementos poluentes, e utilizar este tipo de estação para fazer bioacumulação, que é um conceito assim polémico, mas muito interessante, que é utilizar os jardins como unidades vivas de tratamento de poluentes de água que nós temos nos lagos, e no Campo Grande, por exemplo, está-se a fazer isso. E pronto, portanto, para além de contabilizarmos isto no sistema, há uma série de possibilidades que se abrem muito interessantes e que nós estamos a estudar à medida que nos vão aparecendo esses problemas. Em resposta à questão que foi posta, primeiro, quer a composição do Conselho Consultivo, quer a composição do júri são públicas, pelo que eu me sinto absolutamente à vontade para responder de forma concreta. O júri integra a Câmara Municipal, representantes da Câmara Municipal, nomeados pela Ordem dos Arquitetos, representantes da empresa gestora do Parque Habitacional Municipal e dos moradores. É presidido por uma arquiteta proposta pela Câmara Municipal de Lisboa e nomeada pela Ordem dos Arquitetos, arquiteta de formação, aliás, como eu, creio que também, eu não acho que tive pouca formação em bioclimática, mas pronto, a arquiteta é presidente do júri, a arquiteta Lívia Tirone, ex-presidente da Agência Nova. Eu próprio sou membro do júri, a Ordem indicou outros 2, depois um arquiteto, aliás, uma arquiteta da Gevalis e um representante da Associação de Moradores, sendo que todos estes vão classificar as propostas de forma publicável, portanto o relatório vai ser público, com a classificação de cada um daqueles 16 subfatores a todas as propostas, e vai ser público também os pareceres de todas as entidades, entre o LNEC, a Faculdade de Arquitetura, o Instituto de Agronomia, até a API Solar, e esses relatórios vão informar o júri, mas também vão comprometer o júri, no sentido em que o júri, para contrariar uma avaliação técnica especializada de cada uma destas entidades, vai ter que justificar porque é que vota de forma contrária. Não é? Eu senti-me obrigado a seguir. Portanto, acho que é difícil ter uma forma mais segura e mais fundamentada de classificar projetos e mais transparente do que aquela que assumimos. Ora, muito obrigado. Mais questões? Uma questão? Eu queria só aqui referir que gostei da conferência e de ver estes projetos todos de empresas portuguesas, portanto, com soluções que funcionam em várias vertentes e que já demonstram que têm um payback curto e que podem gerar poupanças. A pergunta é quando é que passamos realmente a ter uma cidade inteligente? Porque aqui o que temos são pequenos bairros, não é? Ou uma ruazinha minimamente inteligente, ou ali um jardim. E para que isto tenha impacto, e que tenha impacto para todos, quer para a cidade, quer para as empresas, para que se tornem viáveis e
possam exportar, etc., estes projetos têm que ganhar dimensão. E o que é que falta para isso? Se está demonstrado que eles funcionam, se está demonstrado que há viabilidade económica, porque é que não se avança com projetos numa escala verdadeiramente à dimensão da cidade ou do país? Obrigado. Mais perguntas? Isto agora é o vosso momento, não é? Boa tarde, eu gostaria de saudar a iniciativa. Eu penso que é bom para todos, de tempos a tempos, fazermos quase um step de arte, como está a incluir todas as intenções que já ouvimos falar há vários anos, e é quase um autobalanço de como estamos a trabalhar para a educação e para a ciência. Nesse sentido, gostei bastante da conferência hoje, mas tendo sido quase apontado por todos os oradores que, para além da tecnologia, um fator determinante é o comportamento e por isso o fator pessoal do uso da tecnologia, seria talvez interessante também ter incluído um painel que abordasse talvez um pouco como funciona. Então o comportamento social da utilização destas tecnologias e o que está para construir nesse sentido. É interessante perceber, também agora pela apresentação do Franco, como o envolvimento da população nestes projetos é determinante, porque eu penso que as pessoas têm que sentir os projetos como seus para os levarem em mãos e para que eles tenham sucesso, porque senão parece que é alguma coisa que nos estão a impingir e se não cuidarmos, não os mantivermos, não terão sucesso. Agora, mudando um pouco de tema, gostaria de perceber que pela apresentação do Gonçalo Calcinha, pareceu-me que foi apenas uma apresentação de tecnologias e ficou por construir qual o caminho então para a cidade inteligente, qual o papel dessas tecnologias na cidade. E nesse sentido, gostaria de perguntar se está modelado o apoio elétrico que as AQS precisam, se está modelado o seu impacto na rede, porque não é desprezar se nós estamos a tentar diminuir os picos de potência na rede, de modo a nivelá-los todos para não termos que ter tanta capacidade instalada, se então o apoio, que eu suponho seja elétrico, porque se uma pessoa instala um AQS e precisa de eletricidade em casa, se calhar consegue eliminar os seus consumos de gás, eletrificando o fogão, eletrificando o apoio nas AQS, se então esse incremento de carga que vai ter na rede está modelado, porque eu acho que é importante isso, está modelado em que horário é que pensam ter essa... Estou a acabar. Muito obrigado. Pensam implementar esse apoio elétrico? Talvez seja a resposta. Sim. Bom, eu diria que os sistemas, o aquecimento de água pode não ser só elétrico, mesmo a nível de, por exemplo, quando usamos o sistema solar térmico, é óbvio que o sistema solar térmico não consegue fornecer a totalidade dos consumos que nós temos, mesmo a nível de água quente sanitária, dentro de casa, e portanto necessitamos sempre de uma energia de apoio. O que significa que essa energia de apoio pode ser elétrica, mas também pode ser gás natural, pode ser gás óleo, pode ser outra fonte qualquer. Aquilo que, a nível do fotovoltaico, eu penso que essa questão da contabilização da componente elétrica para o aquecimento de águas, eu penso que já é uma problemática que já existe hoje, porque muitos dos cidadãos têm o seu termoacumulador elétrico em casa e que de facto fazem a produção exclusiva de água quente para o aquecimento, para banhos, através da parte elétrica. O que é que acontece quando instalamos energia fotovoltaica? Significa que aquela fatura que nós temos ao final do mês de eletricidade como componente é para a parte do aquecimento de águas sanitárias. Outra componente pode ser, por exemplo, para... ou pode vir da questão da energia que gastamos no televisor, na torradeira, no micro-ondas. Portanto,
dentro do bolo que é a nossa fatura energética, o fotovoltaico vai contribuir com uma parte significativa. Agora, se realmente isso está contabilizado ou não, bom, isso já hoje está contabilizado na Rede Elétrica Nacional, que ao adicionar fotovoltaico não vai ter uma influência direta na questão de se aqueça ou não a água com a resistência elétrica. Aquilo que eu posso dizer é que é muito mais eficiente instalar, por exemplo, um sistema solar térmico para fazer, de facto, a produção de água sanitária, eventualmente então cortá-lo ao apoio elétrico, do que propriamente instalar um grande campo fotovoltaico na minha casa para depois pegar nessa energia elétrica e transformá-la em calor. E, portanto, eu diria que há formas mais eficientes de aquecer a água do que propriamente utilizar o fotovoltaico para isso. Não sei se respondi à questão. Não, tinha dito o consumo elétrico para... Aquilo que vai acontecer com a questão do apoio que o sistema solar também necessita a nível elétrico, o que vai acontecer é que nós vamos usar, num futuro muito próximo, o mesmo princípio, ou seja, nós vamos injetar dentro da rede elétrica, por exemplo, energia proveniente de fotovoltaico, e essa energia nós vamos gastar ao final do dia, sim, considerando exatamente todos os consumos dentro de casa, ou seja, consumos como o televisor, como essa parcela para o aquecimento de águas sanitárias, isso vai estar tudo, ou vai ser tudo levado em conta quando se dimensionar a instalação fotovoltaica para a casa. Portanto, vai ser um pouco por aí, ou seja, vamos contar com todos os consumos dentro de casa. Inclusive essa parte elétrica que é necessária para compensar aquilo que o sistema solar térmico não consegue fornecer. Sim, isso vai estar considerado um dimensionamento muito. Muito obrigado. Nós estamos a chegar então ao fim da conferência. Compete-me a mim, o professor Delgado Domingos não pôde vir proceder ao encerramento da sessão e fazer uma rápida resenha do que poderão ser conclusões. Eu diria que a principal conclusão, e quando vejo as várias intervenções, é que nós estamos a trabalhar em Portugal, mas sempre com uma visão muito global. As comparações foram quase todas as apresentações foram sempre nesse sentido. Até mesmo nesta dos Ecopais da Boa Vista, a apresentação do reconhecimento de técnicos que vieram ver o nosso trabalho. Portanto, há todo um aspecto de que nós estamos, no que toca às Smart Cities, parece que estamos muito bem posicionados, não é? Indo em termos de sequência das apresentações, portanto, o professor Paulo Ferrão, que me pareceu mais interessante, e será um tema para a futura, a questão dos ADNs das cidades, não é? E estou com muita curiosidade em ver aquele gráfico que ele mostrou, aquela bola, depois mais bem explicada, em particular a de Lisboa e de outras cidades. A questão do emprego foi focado também por outros oradores, como o Dr. Nuno Xavier, foi também uma tónica. O professor Álvaro Oliveira trouxe-nos este novo conceito do Human Smart Cities e, portanto, toda esta questão relacionada com o engagement, a necessidade de plataformas, a necessidade do Open Data, que depois também Nuno Xavier veio dar força. Eu fiquei espantado com o que nos foi dito da colega da PT, a engenheira Ana Isabel Dias, sobre a importância do online e sobre a pouca importância que a voz tem e, portanto, utilizar então os smartphones mais para essa comunicação do que, digamos, é o segundo produto, digamos, por acaso serve para falar também, não é? Que é uma nova área. A Rosemar e o engenheiro Costa Brás, a Rosemar em particular, a nova cidade, não é? Que aí é um desafio que deve ser super interessante. O Costa Brás, com a questão da IP, todo cuidado. Nós em Lisboa Nova também estamos com muito cuidado numa solução que estamos a desenvolver para a cidade de Lisboa em telegestão. Portanto, o cuidado de otimizar por esse lado. O exemplo do InnoveCity realmente é um exemplo estrondoso e tomando por base que com estes 50 mil unidades conseguiu-se ir buscar 50 milhões de euros em projetos ou alavancar 50 milhões de euros, é um exemplo claro do muito que se pode fazer com soluções que são pilotos gigantes já, não são pilotos dos nossos 250 Smart Cities que têm a sua dimensão, mas pronto. O Dr. Costa Pina trouxe muito o que é a visão da Galp, o grande piloto que eles têm de medição não só de eletricidade, de gás, mas de água. Eu acho que é um caso ímpar em que junta, e também do automóvel, desculpem, portanto junta tudo o que nós gastamos
e, portanto, conseguir estar em telecontagem. E o engenheiro Sardinha, com a excelência de passarmos para as primeiras posições. Houve uma conferência que eu assisti há pouco tempo, da APMETA, organizada pela APMETA, que houve um orador importante que disse que se todos os operadores seguissem o exemplo da EPAL em termos da redução das perdas de água, o PIB português subia 1%. Portanto, se isto for verdade, mesmo que seja 0,5%, estão a ver o impacto, é uma coisa que já está cá e já está à vista. O Dr. Nuno Xavier, portanto, esta questão realmente importantíssima do Open Data, isto é uma mudança de forma de estar, não é? Da pessoa libertar de informação, tipicamente a informação nós gostamos de a ter, porque sempre com a desculpa que ela não está perfeitamente tratada para ser disponibilizada, não é? Porque nunca está. Bom, o engenheiro José Henriques, com toda esta discussão, que levantou talvez o maior número de perguntas sobre os carros elétricos, a questão de pronto, como é que os benefícios, os euros por 100 km, toda esta temática. Na parte da API solar, eu realmente não tinha essa percepção de que o país todo é mais ou menos parecido, não é? Em termos de capacidade e muito melhor do que os países do centro da Europa que têm muito mais painéis. Eu uma vez assisti a uma apresentação em que o orador dizia, bom, isto é o que aqui já foi há uns anos, que um alemão tem em média de painel solar e isto aqui é o que um português tem em média de painel solar. Ora, e com o sol que temos, não é? Portanto, tudo que pudermos avançar nesta direção é excelente. Eu diria que também, como grande espanto da minha parte, os benefícios no Parque Eduardo VII já não me causaram grande espanto, porque já os conhecia, pronto, causarão para vocês, mas estas ideias que o engenheiro Francisco Manso trouxe, que o vento e a insolação são os fatores determinantes, e chamar a atenção desta tal questão do vandalismo, como é que se consegue fazer o eliminar, e aquele exemplo do payback de um mês realmente é estrondoso, não é? Um payback de um mês é assim, até chocante haver situações ainda com um payback de um mês. Finalmente, o arquiteto Rui Franco trouxe este grande projeto que vai alavancar 5 milhões de euros, que numa altura de crise, particularmente na construção civil, é particularmente importante, trazendo a uma modernização, uma atualização de um bairro, mas de um ponto de vista ecológico e, portanto, com um conjunto de projetos, 60 projetos, e que tem todas umas características de ser o seu pioneirismo e também da abertura para esta nova construção sustentável que ele mostrou nas novas construções, o tal concurso que está neste momento aberto. Queria agradecer a todos pela vossa participação. Isto foi um pouco tiro no escuro da Lisboa Nova, ver se parecemos que a área das Smart Cities era uma área que estava a motivar muito interesse, a nós em particular sim, porque estamos a orientar muito para aí o nosso esforço, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de comunicação, e portanto esperemos que esta ação haja espaço para outras e realmente muito obrigado pelo seu comentário, que de facto falta aqui um painel para o comportamento, para as ações psicológicas, o que é que leva a pessoa a alterar comportamentos que não seja só a fatura. Nós tentámos com aquela questão da competição, mas realmente falta alguém que saiba e que se meta dentro destas questões, porque está tudo a rodar nessa direção, não é? Da cabeça de cada um, não é? E então somos muito engenheiros a trabalhar numa coisa para a qual não aprendemos rigorosamente nada, não é? Muito obrigado a todos e até uma próxima.